meu nome é Erika Varareis e, aos 27 anos, como capitã do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, eu achava que conseguiria lidar com qualquer coisa. Eu estava enganada. No meio de um jardim ensolarado, vestida de um branco imaculado, meu próprio irmão me deu um soco no rosto no meu casamento. Não foi um acidente. Não foi o tropeço desajeitado de um homem que bebeu champanhe demais. Foi um soco, rápido e preciso, que atingiu minha bochecha, enviou uma onda de choque crepitante pelo meu maxilar e respingou sangue na delicada renda branca do meu vestido. Um momento que nunca, jamais esquecerei. Num segundo, eu estava segurando meus votos escritos à mão. No seguinte, eu estava cambaleando para trás, minha cabeça girando enquanto meu véu deslizava do meu ombro. Um silêncio mortal caiu sobre o jardim. Ele pensou que tinha me silenciado para sempre. Ele não fazia ideia de que as 4 palavras que meu marido estava prestes a dizer destruiriam toda a sua carreira. Se você quer saber quais eram essas 4 palavras, me diga de onde você está assistindo. Clique no botão curtir e inscreva-se se você já teve as pessoas mais próximas tentando te derrubar justamente quando você estava começando a se levantar. A primeira coisa que registrei após o impacto não foi a dor. Foi o silêncio. Como oficial de inteligência, sou treinado para analisar paisagens sonoras, para entender o ruído ambiente de um determinado ambiente. O silêncio que caiu sobre o meu casamento não foi uma ausência de ruído. Foi uma presença física, um cobertor espesso e pesado que abafou as notas suaves do quarteto de cordas, a conversa educada dos convidados e o farfalhar da brisa quente da Califórnia através das palmeiras bem cuidadas. O silêncio era uma pressão nos meus ouvidos, um vácuo rugindo onde a vida havia estado apenas um momento antes. Naquele vácuo, meus sentidos se aguçaram como uma navalha. Eu conseguia ouvir o sussurro do vento, um som solitário contra a respiração coletiva de 100 pessoas. Em algum lugar à minha esquerda, uma taça de champanhe escorregou de uma mão sem forças e se espatifou no pátio de pedra, uma explosão aguda e cristalina no silêncio. Por baixo de tudo, eu ouvia o tamborilar frenético e percussivo do meu próprio coração contra as costelas, um sinal desesperado em código Morse em um mundo que havia se tornado surdo. Meu treinamento entrou em ação, um reflexo frio e indesejado. Fiz uma avaliação da ameaça na cena. O agressor, meu irmão, o sargento de artilharia Ryan Varareis, estava a meio metro de distância, com o punho ainda ligeiramente cerrado. Seu rosto não era uma máscara de raiva. Era pior. Era uma tela de satisfação presunçosa, o olhar de um homem que acreditava ter acabado de restaurar a ordem natural das coisas. Os atores secundários, nossos convidados, estavam congelados em um quadro de descrença. Examinei seus rostos, catalogando suas reações. Meu comandante, Coronel Thompson, com um rosto rígido de choque, os meus amigos de faculdade da UVA, boquiabertos de horror, colegas oficiais, homens e mulheres com quem servi, com expressões indecifráveis, mas seus corpos presos na imobilidade de um descanso de parada. Todos eram testemunhas, mas ninguém se moveu. Ninguém se adiantou. Naquele momento, cercada pelas pessoas que deveriam ser minha comunidade, meu sistema de apoio, a sensação de isolamento absoluto era tão nítida e clara quanto a dor que agora florescia em meu maxilar. Eu era uma ilha, e o mar ao meu redor era feito do choque delas. E então alguém se moveu. Era minha mãe. Por uma fração de segundo, uma esperança primitiva e infantil surgiu em meu peito, um instinto que eu pensava ter treinado para sair de mim anos atrás, a esperança de que uma mãe corresse para seu filho ferido. Imaginei um abraço, uma palavra reconfortante, um escudo contra o horror do momento. A esperança morreu tão rápido quanto nasceu. Minha mãe passou direto por mim. Seus olhos, por um breve momento, percorreram meu rosto, o sangue que brotava em meu lábio, mas não houve reconhecimento, nenhum alarme. Era como se eu fosse um móvel que ela tivesse que contornar. Ela se moveu com um passo firme e determinado diretamente para Raya. Minha mente, a parte analítica de mim, registrava cada ação dela com uma precisão arrepiante. Ela colocou a mão perfeitamente cuidada delicadamente em seu bíceps, não para contê-lo, mas para acalmá-lo. Sua voz, quando falou, não era um rugido de fúria maternal.
Era um sussurro urgente e controlado, do tipo que se usa para corrigir o mau comportamento público de uma criança. Ryan, o que você está fazendo? Ela sibilou. As pessoas estão olhando. Era isso. Não o soco, não a dor lancinante no meu rosto. Foram essas 5 palavras que realmente partiram meu coração. Sua primeira preocupação não era com a segurança ou a dignidade da filha, mas com a imagem da família, com a ótica. A confirmação de uma verdade que eu sempre soube, mas nunca quis encarar, me atingiu com a força de um golpe físico. No mundo da minha mãe, eu era apenas um personagem secundário, um acessório no grande drama do seu filho de ouro. Meu olhar então se desviou, procurando meu pai. Ele estava perto do arco florido onde eu estivera prestes a prometer minha vida a outro homem, um sargento-mor aposentado. Seu rosto era, como sempre, uma máscara impassível, mas seus olhos encontraram os meus, e neles não vi conforto, nem raiva por mim. Vi um brilho frio e duro de decepção. Era uma expressão que eu conhecia bem. Não dizia, sinto muito que isso tenha acontecido com você. Dizia, por que você teve que causar essa cena? Sua raiva não era direcionada ao agressor. Era direcionada à perturbação. Em seu mundo, ordem e disciplina eram primordiais, e eu, ao me tornar uma vítima tão publicamente, havia criado uma brecha caótica e constrangedora. Percebi então que não tinha sido apenas agredida pelo meu irmão. Tinha sido julgada e considerada culpada pelos meus próprios pais pelo crime de ser o alvo dele. Eles não viam uma filha sofrendo. Viam um problema que estava manchando uma tarde perfeitamente boa. A sensação de abandono era física, um peso frio se instalando no meu estômago, ameaçando me afundar. E assim que me senti começando a afundar, outra figura se moveu. Era Jack. Ele não investiu contra Ryan. Ele não gritou. Seus movimentos eram calmos, deliberados, um oásis de propósito em um deserto de paralisia. Ele caminhou diretamente para o meu lado. Com uma das mãos, segurou meu cotovelo delicadamente, seu toque uma pressão firme. Com a outra, enfiou a mão no bolso do paletó azul, tirou seu lenço de bolso branco impecável e, com infinito cuidado, começou a enxugar o sangue no meu lábio. Ele não disse nada. Não precisava. Suas ações foram uma declaração silenciosa e inequívoca. Em um mundo que havia coletivamente virado as costas, ele se virou para mim. Escolheu o meu lado. O tecido branco saiu manchado de vermelho, e ele simplesmente o dobrou, continuando a limpar o ferimento com a atenção de um cirurgião. Ele foi a única pessoa em todo aquele jardim que me viu, não o incidente, não o escândalo, mas eu. Ele finalmente ergueu o olhar e encontrou o meu. Seus olhos, da cor de um mar tempestuoso, estavam cheios de uma fúria fria e controlada, voltada exclusivamente para mim. Ele me olhou, e eu soube, com a certeza de um plano de batalha bem executado, que o casamento havia acabado. Mas a guerra estava apenas começando. E, olhando para o rosto da minha mãe do outro lado do gramado, para sua expressão vazia e insensível, um pensamento súbito e arrepiante me veio à mente. Aquele olhar, onde eu já tinha visto aquele olhar antes. Aquele olhar no rosto da minha mãe no jardim, aquela expressão vazia e indiferente, não era novidade. Enquanto eu estava ali, com o gosto metálico de sangue na boca, a lembrança que ele desencadeou foi tão vívida que foi quase um deslocamento físico. O ensolarado jardim californiano se dissolveu, substituído pelo ar úmido e perfumado de pinho do leste da Carolina do Norte, 10 anos antes. Eu tinha 17 anos novamente, no coração do lugar que deveria ser meu lar. Nossa casa, nos arredores da base do Corpo de Fuzileiros Navais, Camp Lejeune, em Jacksonville, não era tanto um lar, mas sim uma base operacional avançada para os ideais do meu pai. Tudo era militarmente impecável, pisos polidos com alto brilho, móveis dispostos em ângulos perfeitos de 90 graus, nenhuma partícula de poeira à vista. Mas não havia calor, nem suavidade. Era o tipo de limpeza que parece estéril, hostil. O próprio ar parecia estar em posição de sentido. A moeda da nossa casa era rigorosamente regulamentada. As conversas giravam em torno de 2 tópicos aprovados: o Corpo de Fuzileiros Navais e futebol americano.
Esses eram os dois pilares do mundo do meu pai e do Ryan, um domínio masculino de destreza física, estratégia de futebol americano e lealdade inquestionável à instituição. Meu mundo, uma paisagem tranquila de livros de história, literatura clássica e debates filosóficos que eu tinha apenas comigo mesmo, era tratado como um país estrangeiro com políticas questionáveis. Eu era um estrangeiro na minha própria cozinha. Aprendi a esconder meus romances, guardando-os debaixo do colchão como se fossem contrabando, porque meu pai os descartava como coisas inúteis que amolecem o cérebro. Para ele, a força era medida em flexões e tempos de corrida de 40 jardas, não na resiliência de um personagem de um romance de Jane Austen ou no brilhantismo estratégico de um general romano que eu estava estudando. A lembrança que me inundou foi do dia de ação de graças. A casa estava repleta dos aromas ricos e saborosos do peru assado e da caçarola de vagem da minha mãe. Pela primeira vez, eu não era um estranho. Eu vibrava com um segredo, uma notícia tão monumental que eu sentia que poderia, sozinha, realinhar as placas tectônicas da nossa dinâmica familiar. Eu a havia guardado o dia todo, esperando o momento perfeito para o jantar, como um soldado esperando o momento preciso para lançar uma ofensiva perfeitamente planejada. Eu havia recebido um envelope grosso da Universidade da Virgínia uma semana antes. Dentro havia uma carta de aceitação e a promessa de uma bolsa integral do Roth. Não foi apenas uma aceitação. Foi uma validação de cada noite que passei estudando até tarde, de cada atividade extracurricular que participei, de cada sacrifício que fiz enquanto o Ryan estava fora, sendo o herói do futebol local. A UVA era uma das melhores universidades do país, e essa bolsa de estudos era minha passagem para fora, minha declaração de independência. Quando a torta de abóbora foi servida, respirei fundo e coloquei a carta oficial e crocante na mesa, ao lado do meu prato. Tenho uma novidade, anunciei, com a voz ligeiramente trêmula de entusiasmo. Meu pai a pegou, os olhos percorrendo a página com uma eficiência praticada. Minha mãe se inclinou sobre seu ombro. Por um instante, houve um lampejo de algo, seria orgulho? Mas então, Ryan, sentado à minha frente, estendeu a mão para a jarra de suco de cranberry. Ele viu a carta. Observei seus olhos se fixarem no brasão da universidade, nas palavras Corpo de Treinamento de Oficiais da Reserva Naval. Sua expressão, uma mistura familiar de desdém e rivalidade, se contraiu por uma fração de segundo. Então, com um gesto de desajeito treinado, quase teatral, seu cotovelo bateu na pesada jarra de vidro. Uma onda de líquido vermelho escuro e pegajoso inundou a mesa, engolfando minha carta em uma maré carmesim. Ops, desculpe, disse ele, com o pedido de desculpas totalmente desprovido de sinceridade. Ele sorriu para mim. Papel de funcionário de escritório mancha fácil. Fiquei olhando, sem palavras, para o papel encharcado e arruinado. A mancha vermelha escura que se espalhava pelo papel timbrado oficial, sangrando na tinta do meu nome, era exatamente do mesmo tom do sangue que um dia mancharia a renda branca do meu vestido de noiva. Era uma profecia escrita com suco. Mas a crueldade casual de Ryan não foi o golpe fatal. A verdadeira ferida, aquela que duraria uma década, veio dos meus pais. Meu pai soltou uma risada curta e calorosa, uma risada de verdade. Ele deu um tapa na mesa, genuinamente divertido. Muito bem, Ryan, sempre desastrado, disse ele, balançando a cabeça com carinho. Então, voltou seu olhar desdenhoso para mim, vendo não minha devastação, mas um pequeno inconveniente. Vamos lá, Erika, é só um pedaço de papel. Não faça disso um grande alarde. Você pode imprimir outro. Só um pedaço de papel meu futuro, meu triunfo, minha fuga, só um pedaço de papel minha mãe, sempre a pacificadora, interveio para administrar a situação. Ela me entregou uma toalha de papel, seus movimentos rápidos e eficientes, seu rosto demonstrando apenas um leve aborrecimento com a bagunça. Ela não olhou para o meu rosto, não percebeu as lágrimas brotando nos meus olhos. Ela se virou imediatamente para o filho, com a voz animada e ansiosa para mudar de assunto. Ryan, querido, conte ao seu pai sobre o plano de jogo para a Veloc High. O treinador finalmente vai deixar você executar aquela jogada complicada? E assim, de repente, eu fui apagada. Fiquei sentada ali,
com uma toalha de papel inútil e encharcada na mão, observando o líquido vermelho escuro pingar da mesa no chão. Não era apenas uma conquista minha que eles tinham tornado invisível. Era a minha dor, os meus sentimentos. Minha própria existência naquele momento era menos importante do que um jogo de futebol americano do ensino médio. Eu era um fantasma na mesa deles. Não chorei naquela noite. Chorar, eu já tinha aprendido, era um erro tático em nossa casa. Era um sinal de fraqueza que meu pai desprezava, uma fonte de satisfação para Ryan e uma irritação para minha mãe que lhe dava mais um motivo para me chamar de sensível demais. Então, fiz o que sempre fazia. Recuei. Levei a carta destruída para o meu quarto, fechei a porta e usei cuidadosamente o secador de cabelo na potência mais baixa para secar as páginas pegajosas e deformadas. Assim que ficou o mais plana possível, coloquei a carta em um protetor de plástico transparente, do tipo que se usa para um boletim escolar. Era como preservar um artefato de campo de batalha. Enfiei-a no fundo da minha gaveta de baixo, embaixo de anuários velhos e suéteres que não serviam mais. Foi uma lição profunda. Ensinou-me que minhas vitórias eram só minhas, assim como minhas feridas. Buscar validação ou conforto nelas era uma estratégia fracassada. Naquela noite, parei de tentar obter a aprovação deles. Um tipo diferente de determinação se fortaleceu dentro de mim, uma determinação fria e silenciosa. Eu construiria uma fortaleza dentro de mim, tijolo por tijolo silencioso. Eu teria sucesso, não pelos aplausos deles, mas para provar que seu mundo desdenhoso estava errado. E eu faria tudo isso em silêncio. A pergunta que me assombrava após o fiasco do jantar de ação de graças era simples: se minha família foi o primeiro campo de batalha, como eu sobreviveria em uma instituição projetada por homens exatamente como meu irmão? A resposta que descobri foi que você não apenas sobrevive. Você se torna uma arma que eles não podem quebrar. Minha transformação começou na escola de candidatos a oficiais em Quantico, Virgínia. Cheguei no auge de um inverno úmido e congelante da Virgínia, que parecia destinado a penetrar na alma. Quantico tem um ditado: o lugar onde a fraqueza vem para morrer. Desde o primeiro dia, ficou claro que essa filosofia era aplicada com fervor religioso. O mundo se resumia à realidade imediata e brutal de instrutores gritando, ao cheiro de lama e suor e à exaustão constante e exaustiva que se tornou o meu novo normal. E os olhos, eu os sentia constantemente. Eu não era apenas mais uma candidata no mar de cabeças raspadas e camuflagem verde e marrom. Eu era uma candidata oficial, um ponto de interrogação de 1,68 metros e 60 quilogramas em um mundo construído para homens com o dobro do meu tamanho. Cada vez que eu completava uma corrida ou escalava um obstáculo, sentia o peso do olhar coletivo delas, uma mistura de curiosidade, dúvida e, para alguns, puro ressentimento. No terceiro dia, um sargento de artilharia com o queixo como um bloco de granito e a voz como cascalho em um liquidificador parou nosso pelotão durante um exercício. Ele caminhou lentamente pela linha, seus olhos examinando cada uma de nós, e então parou bem na minha frente. Ele se inclinou, com o rosto a centímetros do meu. Senhoras, ele berrou, embora estivesse olhando apenas para mim e para as outras 4 mulheres do pelotão, deixem-me ser bem claro. Não há princesas aqui. Este não é um baile de debutantes. Se sentirem vontade de chorar, façam as malas e vão para casa, para a mamãe. Estão me entendendo? Sim, sargento de artilharia, gritamos em uníssono. A ameaça não me assustou. Nem me irritou. De uma forma estranha, era reconfortante. Era uma linguagem que eu entendia. Este era um lugar onde as regras, por mais severas que fossem, eram claras. Não era como na minha família, onde os ataques eram disfarçados de sorrisos falsos e agressão passiva. Aqui, a hostilidade era honesta. A fortaleza que eu começara a construir dentro de mim naquela noite de ação de graça simplesmente ganhou mais uma camada de aço reforçado. Eu não choraria. Eu não quebraria. Eu me tornaria granito, assim como ele. O teste final dessa determinação veio algumas semanas depois, durante um exercício de navegação noturna. A floresta estava escura como breu,
uma escuridão sufocante que engolia o facho de nossas lanternas de lentes vermelhas. O ar estava frio e úmido, grudado em nossos uniformes. Tínhamos um mapa, uma bússola e uma série de pontos para encontrar antes do nascer do sol. O líder da nossa equipe de combate a incêndios era um ex-jogador de futebol americano universitário do Texas, um homem imponente que se portava com a confiança inabalável de alguém a quem nunca ouvirá um não. Cerca de 1 hora depois, enquanto tentávamos nos orientar, a bússola caiu. Quando o líder da nossa equipe a pegou, a agulha girava inutilmente. Estava quebrada. Uma onda de pânico silencioso percorreu o grupo. O rosto do líder da equipe se contraiu. Seus olhos imediatamente se voltaram para mim. Varareis, resmungou ele, você deixou isso cair? Não era uma pergunta. Era uma acusação. A implicação era clara: a mulher, a menor e menos confiável integrante da equipe, devia ter sido quem errou. A antiga Erika teria sentido uma onda de indignação e argumentado que era ele quem estava segurando a arma. Mas a Erika quântica, a arma na qual eu estava me forjando, permaneceu em silêncio. Discutir era um desperdício de energia, um recurso que eu não podia me dar ao luxo de gastar. Em vez disso, apenas olhei para cima. Acima da densa copa das árvores, o céu estava limpo e salpicado por 1 milhão de estrelas geladas. Lembrei-me de todas aquelas noites no meu quintal na Carolina do Norte, escapando da tensão da casa, me perdendo no cosmos com meu telescópio barato, o hobby que meu pai chamava de devaneio inútil. Encontrei a Ursa Maior. De lá, meus olhos traçaram o caminho familiar até Polaris, a estrela do norte. Ela pairava ali, uma âncora firme e confiável na vasta escuridão rodopiante. Minha mente começou a trabalhar, calculando ângulos, visualizando o mapa, situando nossa posição em relação àquele único ponto de luz. As vozes dos meus companheiros de equipe se transformaram em um zumbido baixo. Era só eu e as estrelas. Depois de 1 minuto, baixei o olhar. Por ali, disse eu, com a voz firme, apontando para o meio das árvores. Precisamos ir para lá. O líder da equipe me encarou, com uma expressão que misturava descrença e desprezo. Você acha que consegue se orientar por uma estrela? Eu sei que consigo, respondi, com meu tom de voz sem deixar espaço para discussão. Por um longo momento, ninguém se mexeu. Estavam perdidos, e eu estava oferecendo uma saída. Mas aceitá-la significava confiar na pessoa que eles já haviam decidido ser o elo fraco. Finalmente, com um suspiro de frustração, o líder da equipe resmungou: tudo bem, vamos tentar do seu jeito, Varareis. Mas se acabarmos em um pântano, a culpa é sua. Atravessamos a floresta em um silêncio tenso. Mas, assim que encontramos o primeiro ponto, e depois o segundo, o silêncio começou a mudar. Conseguimos voltar ao ponto de encontro assim que os primeiros sinais do amanhecer surgiam no horizonte, bem dentro do nosso tempo previsto. Nosso instrutor de treinamento estava esperando. Bússola quebrada para vocês, candidatos? Perguntou ele, com uma expressão de cumplicidade no rosto. Sim, sargento de artilharia, respondeu o líder da equipe. Quem te trouxe de volta? O líder da equipe hesitou, olhando para o chão. Ninguém disse uma palavra. O silêncio se estendeu, carregado de verdades não ditas. Por fim, o instrutor apenas assentiu lentamente. Não perguntou mais nada. Não houve elogios públicos, nem muito bem, Varareis, nem reconhecimento algum. Mas, enquanto marchávamos de volta para o quartel, eu vi. Alguns dos meus companheiros de equipe olharam para mim, com expressões diferentes agora. Não era admiração. Era algo mais valioso, um respeito relutante e ressentido por mim naquela manhã silenciosa e fria. Aquela foi uma vitória mais alta do que qualquer medalha. Foi uma batalha que eu havia vencido sem disparar um único tiro. Foi uma pequena vitória, mas era minha. Se você já teve um momento como aquele, uma vitória silenciosa que ninguém mais reconheceu, mas que significou o mundo para você, clique no botão curtir e comente eu te vejo abaixo. Vamos nos ver. Meses depois, quando me formei e prendi as barras de prata de segundo tenente no colarinho, cometi o erro de ligar para o Ryan.
Acho que ainda tinha aquela centelha de esperança. A ligação foi curta. Depois que contei a novidade, houve uma pausa e, em seguida, uma risada seca e sem humor do outro lado da linha. Bem, parabéns, segundo tenente, disse ele, prolongando minha nova patente como se fosse um insulto. Acho que agora você pode sentar atrás de uma mesa e dizer a fuzileiros navais de verdade como eu o que fazer. Só tente não matar ninguém com um dos seus mapas chiques. Ele desligou. Fiquei ali, com meu uniforme perfeitamente passado, olhando o reflexo das 2 barras de prata no espelho. Eu havia pago um preço alto por elas, conquistado com suor, isolamento e pura força de vontade. E para minha família, elas ainda eram apenas a piada de uma piada da qual eu não fazia parte. Depois do frio e úmido caldeirão de Quântico, o corpo de fuzileiros navais me enviou para o deserto. Foi um choque sensorial completo, trocar a umidade opressiva da Virgínia pelo calor seco e escaldante do Mojave. Meu novo posto era o Centro de Combate Aéreo e Terrestre do Corpo de Fuzileiros Navais em Twentinini Falls, Califórnia, uma paisagem extensa e implacável de areia, rocha e sol implacável. Era um lugar onde tudo, desde as pontudas árvores de Josué até os escorpiões escondidos sob as rochas, parecia capaz de cortar ou queimar. O calor não estava apenas no ar, era uma pressão constante e opressiva que refletia a intensidade do treinamento. Estávamos envolvidos em um exercício de armas combinadas, um jogo de guerra massivo projetado para levar cada unidade ao seu ponto de ruptura absoluto. Foi nessa fornalha, um lugar projetado para despojar tudo, exceto o essencial, que conheci o Major Jack Monroe. Ele era um piloto de F-18 designado para o nosso elemento de comando como oficial da aeronáutica. Em um mundo de personalidades barulhentas e arrogantes, Jack era uma anomalia. Ele era quieto, não de uma forma tímida ou insegura, mas com uma quietude profunda e contida. Ele não se gabava de suas horas de voo nem contava histórias exageradas. Ele observava, ouvia e, quando falava, suas palavras eram precisas, econômicas e carregavam um peso enervante de autoridade que fazia todos os outros, até mesmo os coronéis, pararem e ouvirem. Ele era um contraste gritante com o instrumento de força bruta que era meu irmão e a masculinidade performática do meu pai. A força de Jack não era uma performance. Era um estado fundamental de ser. Meu campo de batalha ali não era o terreno físico, mas o coração caótico do exercício do posto de comando, ou CPX. Era uma tenda enorme, zumbindo com o barulho dos geradores e preenchida com o brilho de dezenas de monitores de computador. O ar estava denso com o cheiro de café velho, suor e tensão crescente. Oficiais de infantaria, o pessoal do meu irmão, gritavam nos rádios, com as vozes roucas de estresse. Os relatórios eram contraditórios, a inteligência era falha e o inimigo simulado estava se aproximando. Era uma tempestade de barulho e ego. Eu não disse nada. Meu trabalho como oficial de inteligência não era gritar mais alto. Era encontrar o sinal em meio ao barulho. Sentei-me em meu posto, uma ilha calma no meio do furacão, cruzando meticulosamente mapas topográficos com transmissões ao vivo de drones e relatórios fragmentados de inteligência do campo. Eu estava travando uma guerra no papel, uma batalha silenciosa de padrões e probabilidades. Os homens gritando ao meu redor viram um mapa com ícones amigos e inimigos. Eu vi uma história se desenrolando, uma narrativa de engano. E, bem no fundo dessa narrativa, encontrei uma falha, uma vulnerabilidade crítica na linha defensiva inimiga que todos, em sua pressa frenética, haviam ignorado. Eu estava reunindo minhas evidências, preparando-me para apresentar minhas descobertas na linguagem precisa e sem emoção que o comando respeitava, quando uma sombra caiu sobre meu mapa. Olhei para cima e vi o Major Monroe parado ao meu lado. Ele não dissera uma palavra, mas sua presença cortava o caos ao redor. Ele se inclinou sobre meu ombro e minha respiração ficou presa. Ele apontou um único dedo firme para a coordenada exata da grade que eu estava observando. Eles estão nos provocando, disse ele, em voz baixa, dirigida apenas a mim. Uma finta para trazer nossa armadura para o campo aberto. A força principal deles está aqui, protegida por esta crista. Ele olhou para mim, uma pergunta em seus olhos. Não estão, capitão. Eu só conseguia sentir,
momentaneamente atordoado. Ele não tinha visto apenas o mapa. Ele tinha visto a batalha que eu estava travando. Em uma tenda cheia de homens que me viam como um exemplo de diversidade ou um assistente administrativo, este piloto silencioso observou meu trabalho e viu um colega estrategista. Pela primeira vez na minha vida profissional, me senti visto. Aquele momento mudou tudo. Mais tarde naquela noite, após o exercício ter sido interrompido, eu estava na tenda improvisada do MWR, uma estrutura de lona triste com algumas cadeiras dobráveis e uma caixa térmica com refrigerantes mornos. Eu estava relaxando da única maneira que sabia, lendo um exemplar de bolso gasto e com orelhas de Marco Aurélio. Meditações. Vi Jack entrar na tenda. Ele pegou uma garrafa d'água e, em vez de se sentar com os outros policiais que contavam em voz alta os acontecimentos do dia, caminhou até o meu canto. Preparei-me para a conversa fiada de sempre, as perguntas embaraçosas sobre o que uma mulher como eu estava fazendo num lugar como aquele, mas ele apenas acenou com a cabeça para o meu livro. Marco Aurélio, disse ele. Sempre gostei da parte em que ele escreve: o impedimento à ação impulsiona a ação. O que atrapalha se torna o caminho. Fiquei tão surpresa que quase deixei o livro cair. Ele não estava apenas se gabando de reconhecer o nome. Ele havia se envolvido com as ideias. Ele as entendia. Essa é a minha passagem favorita, finalmente consegui dizer. É a história da minha vida, eu acho. A minha também, disse ele, puxando uma cadeira. Nossa conversa naquela noite durou horas, mas mal falamos sobre o corpo de fuzileiros navais. Falamos sobre filosofia estoica, sobre história romana, sobre os fardos silenciosos e invisíveis da liderança. Ele me perguntou o que eu achava do historiador Will Durant, e eu perguntei se ele preferia a mente estratégica de Cipião, o africano, a de Aníbal. Ele falou com uma paixão e uma inteligência totalmente desprovidas de ego. Era o tipo de conversa que eu sempre sonhei em ter, o tipo que eu costumava ter com os autores dos livros que meu pai desprezava. Pela primeira vez desde que me lembro, eu não era uma oficial mulher. Eu não era a irmã mais nova de Raya. Eu era apenas uma pessoa, uma mente sendo ouvida e compreendida por outra. O exercício terminou alguns dias depois. Quando o caos controlado da desmontagem começou, com todos empacotando seus equipamentos e se preparando para deixar o deserto para trás, Jack abriu caminho pela multidão em minha direção. Ele segurava um copo de isopor branco fumegante. Preto, com 2 colheres de açúcar, certo, disse ele, me entregando. Eu nem tinha percebido que ele tinha reparado em como eu tomava meu café. Obrigada, eu disse, meus dedos envolvendo o calor do copo. Você foi a mente mais afiada daquela barraca, Erika, disse ele, usando meu primeiro nome pela primeira vez. Sua voz era baixa, mas suas palavras soaram com mais força do que qualquer um dos gritos que eu ouvirá a semana toda. Nunca deixe o barulho deles abafar o seu silêncio. Aquela simples declaração, proferida com uma xícara de café barato, foi mais válida do que qualquer medalha ou condecoração que eu já tivesse recebido. Não foi uma frase. Não foi um elogio criado para provocar uma reação. Foi uma declaração de fato de um profissional para outro. Foi um reconhecimento. E enquanto eu estava ali, no calor brutal e implacável do deserto de Mojave, senti algo dentro de mim, algo que eu pensava ter ficado permanentemente congelado em quântico, começar a derreter. Parecia um pouco com esperança. A esperança que começara a brotar no deserto de Mojave me acompanhou de volta ao litoral. Jack e eu estávamos ambos alocados em San Diego, eu na estação aérea do Corpo de Fuzileiros Navais de Miramar, ele na estação aérea naval de North Island, ali perto. O sol da cidade e a brisa do oceano pareciam um mundo à parte da areia do deserto e da pedra fria do meu passado. Nossa conexão, forjada no calor do exercício, aprofundou-se em algo real e estável. Com Jack, senti uma paz que nunca havia conhecido. Pela primeira vez, a fortaleza dentro de mim não parecia uma prisão, mas um lar para o qual eu finalmente poderia convidar alguém. Então, numa terça-feira à noite, meu passado me chamou, literalmente. Vi o nome da minha mãe piscar na tela do meu celular, e aquela paz frágil se estilhaçou. Erika, querida, como vai?
Sua voz era normalmente doce, um tom meloso que ela só usava quando queria alguma coisa. Meus alarmes internos, aprimorados ao longo de 2 décadas de prática, começaram a soar. Estou bem, mãe. E aí? Bem, tenho uma notícia maravilhosa. Seu pai e eu vamos de carro até San Diego neste fim de semana para visitar seu irmão. E estávamos pensando, precisamos mesmo fazer um churrasquinho para finalmente conhecer esse Jack maravilhoso de quem tanto ouvimos falar. Um nó frio se formou no meu estômago. Não era um convite amigável. Era uma convocação. Era uma inspeção. Raya estava alocada no acampamento Pendleton, a apenas 1 hora da costa, um mundo de diferença da comunidade de pilotos de Miramar. Era uma incursão deliberada na minha nova vida. Ela não estava perguntando, ela estava informando. Hesitei, com a palavra não na ponta da língua. Olhei para Jack, que me observava do outro lado da sala. Ele viu a tensão no meu rosto, a forma como minha mão apertou o telefone. Ele se aproximou, pegou minha mão livre na sua e a apertou suavemente. Seus olhos estavam calmos e firmes. Vamos enfrentá-los juntos, ele murmurou silenciosamente. Sua força fluiu para mim. Ok, mãe, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Estaremos lá. O churrasco aconteceu no quintal do duplex alugado de Raya em Oceanside, um pedaço clássico do subúrbio militar americano, um pedaço bem cuidado de grama artificialmente verde, uma churrasqueira a carvão barata soltando fumaça e uma caixa térmica transbordando de gelo e latas de Budweiser. O ar cheirava a fluido de isqueiro e cachorro-quente grelhado. Era um retrato perfeito da vida familiar normal, e parecia o cenário de um filme de terror. Ryan desempenhou o papel de anfitrião gracioso com naturalidade, uma cerveja em uma mão, uma pinça na outra, comandando a cena em frente à churrasqueira. Ele entreteve meu pai e alguns de seus amigos alistados com histórias em alto e bom som sobre suas últimas façanhas de treinamento. Meu pai, por sua vez, estufou o peito, absorvendo a glória refletida de seu filho guerreiro. Meu papel, como sempre, era ser a filha quieta e discreta. O papel de Jack, logo descobri, era ser o alvo. Meu pai começou o interrogatório sutilmente. Então, Jack, começou ele, dando-lhe um tapinha no ombro um pouco forte demais. A Erika me disse que você pilota aqueles jatos chiques. O Ryan aqui, ele consegue correr 5 quilômetros em 17 minutos. Qual é o seu tempo, Jack? Jack, que poderia facilmente igualar esse tempo, apenas sorriu educadamente. Isso é impressionante, senhor. Eles não cronometram nossas corridas de 5 quilômetros na cabine. Foi uma resposta brilhante, desviando a comparação sem ser desrespeitosa. Observei o sorriso do meu pai vacilar por uma fração de segundo, irritado por sua resposta não ter acertado. A apresentação continuou, uma série implacável de comparações passivo-agressivas, onde a carreira de Jack como oficial e piloto era enquadrada como, de alguma forma, menos autêntica, menos difícil do que a vida de Ryan como soldado raso. Eu me sentia como se estivesse assistindo a uma peça que já tinha visto centenas de vezes. Mas, desta vez, eu não estava sozinho na plateia. Jack estava ali ao meu lado, uma presença silenciosa e constante na tempestade. O evento principal aconteceu depois de termos comido. Quando o sol começou a se pôr em direção ao Pacífico, meu pai passou o braço em volta dos ombros de Jack, puxando-o para uma charada de camaradagem de homem para homem. Sabe, Jack, disse ele, com a voz alta o suficiente para que todos ouvissem, esse garoto aqui, disse ele, acenando para Ryan, ele acabou de ser nomeado suboficial do quartel, um guerreiro nato. Então, ele voltou toda a sua atenção para Jack, com os olhos brilhando. Deve ser legal para você, né? Ficar sentado lá em cima naquela cabine com ar-condicionado enquanto o trabalho de verdade é feito em terra. O insulto foi tão descarado, tão perfeitamente elaborado para diminuir Jack, ao mesmo tempo, exaltar Ryan, que o ar ficou pesado. Vi o maxilar de Jack se contrair, um lampejo de raiva fria em seus olhos, mas sua voz, quando falou, estava perfeitamente equilibrada. O ar-condicionado é definitivamente útil quando se precisa tomar uma decisão em frações de segundo a Mach 2, senhor.
Mas o senhor tem razão, o sargento de artilharia Varareis é um orgulho para o corpo. Ele fizera aquilo de novo. Confirmar a premissa do meu pai, elogiar a meu irmão e defenderá a própria honra em uma única e elegante frase. Vi um lampejo de decepção no rosto do meu pai. Sua arma preferida, a humilhação pública, não conseguirá atingir o alvo. O ato final da peça estava guardado para mim. Mais tarde, enquanto eu ajudava minha mãe a tirar os pratos de papel da mesa do pátio e levá-los para a cozinha, ela fechou a porta de correr de vidro atrás de nós, abafando o barulho da festa. Assim que ficamos sozinhos, sua voz doce retornou, agora carregada de um tom conspiratório. Erika, querida, ela começou, sem olhar para mim enquanto jogava os restos de salada de batata no lixo, tem uma coisa que preciso que você faça. Eu me preparei. Seu irmão. Ele está com dificuldades financeiras. Ele comprou aquela picape nova, sabe, e as prestações estão um pouco mais altas do que ele consegue pagar agora. Ela finalmente se virou para mim, com os olhos arregalados e suplicantes. Você é capitão agora. Seu salário é maior que o dele. Eu estava pensando que você poderia simplesmente ajudá-lo, emprestar algum dinheiro para ele sobreviver. Afinal, é para isso que serve a família, certo? Nós nos ajudamos. E lá estava, o verdadeiro motivo da visita, o motivo do churrasco, os sorrisos falsos, as gentilezas forçadas. Eles não tinham vindo para conhecer o Jack. Vieram pelo meu dinheiro. Fiquei ali parada, sem palavras. O pedido não era apenas um insulto. Era um apagamento completo de toda a minha existência. Meus anos de trabalho duro, minhas lutas, minhas conquistas, nada disso significava nada. Aos olhos deles, meu sucesso não me tornava digna de respeito. Apenas me tornava um recurso mais conveniente. Eu não era a filha deles. Eu era o caixa eletrônico deles. E a raiva que fervilhava sob a superfície a tarde toda começou a ferver. A raiva fervente que eu sentia não se manifestou como um grito. Não veio em uma torrente de lágrimas ou uma porta batendo. Durante anos, minha família me treinou para reprimir, conter, suportar. Então, a raiva, quando finalmente atingiu o ápice, transformou-se em algo completamente diferente, uma calma glacial e aterrorizante. Era o mesmo foco gélido que senti na tenda do CPX um momento antes de identificar a fraqueza do inimigo. E agora mesmo, o inimigo estava parado na minha frente, segurando um prato de papel sujo. Olhei minha mãe diretamente nos olhos. Pela primeira vez em meus 27 anos, o medo arraigado de sua desaprovação desapareceu, queimado pelo calor da minha raiva. Não, eu disse. A palavra saiu baixa, mas caiu no espaço entre nós com a força de um tiro. Minha mãe piscou, um lampejo de confusão nos olhos. Foi uma resposta tão estranha para ela, tão fora do roteiro do nosso drama familiar, que ela não conseguiu processá-la imediatamente. O quê? O que você disse? Eu disse não, repeti, com a voz firme, sem qualquer tremor. Não vou dar dinheiro ao Ryan. A confusão em seu rosto se transformou em descrença, depois em indignação. Era o olhar de uma monarca cujo súdito mais leal acabará de cuspir em seus sapatos. Por que não? Ela gaguejou, elevando a voz. Ele é seu irmão. Ele é um sargento de artilharia de 30 anos do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, respondi, com o tom frio e cortante como uma baioneta. Ele é responsável por suas próprias escolhas, incluindo comprar um caminhão que não pode pagar. Eu não sou o banco dele. A lógica da minha afirmação era irrefutável, e isso a deixou ainda mais furiosa. Encurralada num canto, ela fez o que sempre fazia. Buscou sua arma suprema, a culpa. Seu rosto se transformou, derretendo-se em uma máscara de sacrifício ferido. Ingrata, sussurrou ela, a palavra carregada de veneno. Depois de tudo que esta família fez por você, seu pai e seu irmão serviram em zonas de combate. Eles derramaram sangue e suor no campo de batalha para que pessoas como você, disse ela com desdém, pudessem ir para uma boa faculdade e sentar-se em segurança em um escritório com ar-condicionado, jogando no computador. Você deve a eles.
Você deve a esta família. Era sua opção nuclear, o argumento criado para desencadear todas as inseguranças que eles haviam plantado tão cuidadosamente em mim ao longo dos anos, a ideia de que meu serviço era inferior, minhas realizações fraudulentas, minha vida uma dívida que eu jamais poderia pagar. No passado, sempre funcionara. Sempre me reduzira a uma criança culpada e arrependida. Mas, desta vez, não funcionou. Desta vez, eu não sentia culpa. Não sentia nada além de uma clareza pura e libertadora. Todas as peças da minha vida, todas as injustiças e desrespeitos, se encaixaram. Lembrei-me das palavras de Jack no deserto: nunca deixe o barulho deles abafar o seu silêncio. E naquele momento, eu soube que meu silêncio havia acabado. Não devo nada a eles, eu disse, e minha voz não era mais baixa. Era dura e alta, e ecoava na pequena cozinha. Vamos ser bem claras. Entrei na Universidade da Virgínia com minha própria bolsa acadêmica. Eu perseverei e me formei na escola de candidatos a oficiais pelas minhas próprias forças. Eu uso esta patente no meu colarinho porque a conquistei, não porque alguém a entregou a mim. Eu paguei todas as minhas dívidas, mãe. Minhas contas estão quitadas. O som de nossas vozes alteradas atraiu uma plateia. A porta de correr de vidro se abriu e meu pai e Ryan entraram, atraídos pelo aroma de um conflito que presumiam que eu perderia. Ryan tinha um sorriso presunçoso e cúmplice no rosto. Qual o problema, irmãzinha? Zombou ele, encostando-se no balcão. Não quer dividir a riqueza? E foi isso. Esse foi o empurrão final, a crueldade casual, a certeza absoluta em seus olhos de que ele tinha direito aos frutos do meu trabalho, os anos de invisibilidade, de ser o segundo melhor, de ser o caixa eletrônico da família. Tudo isso se fundiu em um único e inquebrável ponto de determinação. Dei as costas para minha mãe e encarei os três, meu pai com seu silêncio crítico, minha mãe com suas lágrimas manipuladoras começando a brotar e Ryan com seu sorriso arrogante. Levantei-me ereta, ombros para trás, e pela primeira vez na presença deles, eu não era filha nem irmã deles. Eu era a capitã Erika Varareis. Escutem e ouçam com atenção, eu disse, e a ordem na minha voz fez os três se encolherem. Este acordo acabou. Não haverá mais dinheiro. Não haverá mais desculpas para mau comportamento. Não haverá mais eu em silêncio para manter viva esta farsa de paz familiar. Chega. Respirei fundo, deixando as palavras pairarem no silêncio atordoado. De agora em diante, disse eu, olhando para a porta onde eu sabia que Jack estava, esperando, Jack é minha família. Se você já teve que traçar aquela linha final e inquebrável na areia, clique no botão de curtir para apoiar este momento e comente concluído abaixo. Você saberá o que isso significa. Não esperei por uma resposta. A fortaleza dentro de mim não tinha sido apenas defendida. Seus portões tinham sido selados para sempre. Virei as costas para os três, para seus rostos chocados e furiosos. Saí da cozinha, passei direto por Jack e fui em direção à porta da frente. Ele não disse uma palavra, apenas me acompanhou. Estendi a mão e minha mão encontrou a dele. Juntos, saímos daquela casa, deixando para trás os destroços de uma família que acabará de perder o último resquício de controle sobre mim, e saímos para a noite limpa e fresca da Califórnia. A viagem de volta ao nosso apartamento em La Jolla foi tranquila, mas não era o silêncio pesado e opressivo com o qual eu crescerá. Era um tipo diferente de silêncio, o silêncio concentrado de dois companheiros de equipe após uma escaramuça, reagrupando-se e avaliando o campo. As janelas do velho Jeep de Jack estavam abertas, e o ar fresco e salgado do Pacífico nos envolveu, purificando a atmosfera sufocante e rançosa do quintal do meu irmão. Observei os faróis abrirem caminho na escuridão, minha mente repassando a cena na cozinha, minha própria voz ecoando com uma força que eu não sabia que possuía. Fui o primeiro a falar, quebrando o silêncio confortável. Não aguento mais isso, Jack, disse eu, com a voz baixa, mas firme. Não vou deixar que estraguem o nosso casamento. Não vou deixar que ele estrague. Jack não tirou os olhos da estrada, mas estendeu a mão e a colocou no meu joelho, um simples gesto de solidariedade. Eu sei, disse ele.
e não vamos deixar isso acontecer. Mas não vamos lutar do jeito dele. Não vamos entrar em uma discussão aos berros ou em uma briga de socos. Vamos lutar do nosso jeito. Suas palavras ressoaram profundamente dentro de mim. Do nosso jeito. O jeito do estrategista, o jeito da mente, não do punho. Mais tarde naquela noite, a tempestade emocional passou, deixando para trás uma sensação fria e clara de propósito. Estávamos em nosso pequeno apartamento repleto de livros, com vista para o oceano. Eu tinha meu exemplar surrado de bolso de Santo Suponto, a arte da guerra sobre a mesa de centro, com as páginas repletas das minhas anotações. Fora meu guia nas batalhas intelectuais de Quântico e além. Jack desapareceu em seu escritório e voltou com uma pasta grossa, emitida pelo governo. Colocou-a sobre a mesa, bem ao lado do meu livro. O título na lombada era claro e oficial: Manual para Tribunais Marciais, Estados Unidos, edição de 2019. Dentro estava o Código Uniforme de Justiça Militar, o UCMJ. Seu inimigo, disse Jack, batendo na capa do UCMJ, construiu toda a sua identidade com base neste livro. Ele idolatra as partes sobre patente, obediência e agressão. Ele fez uma pausa, com a expressão séria. Mas ele ignora o resto. Ele não entende as partes sobre honra, conduta e integridade da instituição. Ele abriu o fichário em uma página bem marcada. Há um artigo aqui, o artigo 134. Muitas vezes é chamado de artigo geral. É um termo genérico para infrações que não estão listadas especificamente em outro lugar. Ele passou o dedo pelo texto. Abrange toda conduta que possa desacreditar as Forças Armadas. É uma questão de percepção, Érica. É uma questão de preservar a imagem do serviço. Uma luz se acendeu em minha mente. Então, um espetáculo público. Exatamente, confirmou Jack. Uma briga entre familiares em um churrasco é uma coisa, mas um sargento de artilharia agredir publicamente uma capitã em seu casamento, um evento com a presença de dezenas de outros militares, incluindo oficiais superiores, não é apenas um ataque pessoal. É uma violação flagrante do artigo 134. É suicídio profissional. Olhei para os dois livros lado a lado, de um lado, a antiga sabedoria chinesa sobre estratégia, do outro, a base moderna do direito militar americano. Os princípios eram os mesmos. Santos escreveu: conheça seu inimigo e conheça a si mesmo, e você não estará em perigo em 100 batalhas. Eu conhecia meu inimigo. O mundo inteiro de Ryan era o corpo de fuzileiros navais, seu orgulho, sua reputação, seu senso de autoestima. Tudo estava ligado ao seu uniforme e ao respeito que ele impunha aos seus subordinados. Ele via o mundo em uma hierarquia simples e brutal de força física. Essa era sua fraqueza. Ele era um touro, poderoso e direto, mas só conseguia ver a capa vermelha, não o matador que a segurava. Ele só respeita patente e força, eu disse, pensando alto, as peças do quebra-cabeça se encaixando no meu cérebro de analista de inteligência. O conceito de família não significa nada para ele em um confronto. É apenas uma palavra que ele usa para se impor. Mas o título de oficial. Minha voz se perdeu, a ideia se cristalizando. Agressão é um termo legal. Não é bater ou brigar. É um crime, uma violação do código. Olhei para Jack, meu coração batendo mais rápido agora, não de medo, mas com a emoção de uma estratégia vencedora se formando. As palavras, eu disse. Você acabou de agredir um policial. Jack olhou para mim, e seus olhos estavam cheios de uma profunda admiração que parecia mais íntima do que qualquer beijo. Ele assentiu lentamente. Essas 4 palavras, disse ele, com a voz cheia de respeito. Elas tiram todo o seu poder. Elas reformulam todo o evento. Ele não é mais o irmão dominador colocando sua irmã arrogante no lugar dela. Ele é o subordinado que acabou de cometer um ato criminoso contra um superior. Ele não é mais o agressor. Ele é o réu. E o público que ele está tentando impressionar, os outros fuzileiros navais, se tornam testemunhas da implosão de sua carreira. Não estávamos planejando uma briga.
Estávamos planejando uma contingência. Esperávamos, rezávamos, para que minha família tivesse a decência de nos deixar ter nosso único dia em paz. Mas esperança não é uma estratégia. Não éramos mais vítimas esperando o próximo golpe. Estávamos nos preparando para uma batalha em nossos termos. Na semana que antecedeu o casamento, não falamos mais sobre o plano. Nós o selamos, uma arma guardada em reserva. Em vez disso, nos concentramos em construir uma fortaleza de paz ao nosso redor. Fizemos longas caminhadas nas areias brancas e macias da praia de Coronado, observando os jatos da marinha traçarem padrões no céu. Dirigimos até a cidade velha de San Diego e encontramos um lugarzinho familiar que servia os melhores tacos de peixe que eu já havia provado, com coentro fresco e um toque de limão, com sabores vibrantes e puros. Sentamos na nossa pequena varanda, tomando café da manhã e ouvindo as focas latindo na enseada. Foi um ato deliberado de reivindicar a nossa própria felicidade, de nos recusar a deixar a sombra da minha família envenenar a bela vida que estávamos construindo juntos. Sabíamos que a tempestade estava no horizonte. Sabíamos que o dia do nosso casamento, o dia que deveria ser o mais feliz das nossas vidas, poderia se transformar em um campo de batalha. Mas, desta vez, estávamos prontos. Éramos 2 oficiais, uma frente unida, preparados para um confronto. E o enfrentaríamos não com raiva ou medo, mas com as armas mais poderosas que possuíamos, nossa calma, nosso intelecto e uma compreensão profunda e inabalável do mundo em que vivíamos. No momento em que o punho do meu irmão atingiu meu rosto, o tempo não parou. Ele se fragmentou. A cena se estilhaçou em 1000 detalhes nítidos e distintos, e o agente de inteligência dentro de mim, a parte de mim treinada para observar sob fogo, assumiu o controle. Houve a sensação física, um clarão brilhante e ofuscante de dor, o estalo nauseante de osso e cartilagem, e o gosto acobreado de sangue inundando minha boca. Então vieram os dados auditivos, o suspiro coletivo de nossos convidados, o estalo agudo de uma taça de champanhe se estilhaçando no pátio de pedra e, por baixo de tudo isso, as batidas constantes e rítmicas do meu próprio coração, como uma batida de tambor em contagem regressiva para uma detonação planejada. Mas desta vez, ao contrário da primeira vez que descrevi este momento, não houve pânico. Não houve um turbilhão caótico de confusão. Enquanto cambaleava para trás, com meu vestido branco imaculado agora manchado com um toque de carmesim, eu observava. Eu avaliava. Vi o sorriso triunfante e satisfeito no rosto de Raya, o olhar de um predador que acabará de afirmar seu domínio. Vi a expressão vazia, quase entediada, no rosto da minha mãe, e o olhar frio e irritado do meu pai. Vi o choque congelado nos rostos dos nossos amigos e comandantes. Vi tudo isso, não como uma vítima, mas como um soldado em uma emboscada bem armada, observando o inimigo caminhar diretamente para a zona de matança. Minha parte no plano havia terminado. Eu tinha sido a isca. Agora era a vez de Jack. Ele se moveu. Suas ações não eram os movimentos frenéticos e enfurecidos de um homem cuja noiva acabará de ser atacada. Eram deliberadas, precisas e econômicas, os movimentos de um piloto executando um procedimento de emergência bem ensaiado. Ele deu 2 passos à frente, colocando o corpo diretamente entre mim e Raya, criando um escudo físico. Ele estava de costas para mim, mas eu podia sentir a imobilidade retraída em sua postura. Ele olhou para meu irmão, e seus olhos, normalmente tão calorosos e pensativos, estavam tão frios e cinzentos quanto o aço de um navio de guerra. Então ele falou. Sua voz não era um grito. Era calma, controlada e projetada com a clareza de uma ordem que exigia obediência instantânea. Cortou o silêncio pesado e mortal como uma navalha. Sargento de artilharia, vire-se para a parede. As 4 palavras atingiram o ar com a força de um estrondo sônico. O efeito foi instantâneo e absoluto. Todo o contexto da tarde se estilhaçou e se reformou em algo novo. Não se tratava mais de uma disputa familiar feia em um casamento. Era uma ordem militar. Era uma questão de ordem e disciplina. O sorriso irônico no rosto de Ryan congelou, depois murchou, substituído por uma confusão de queixo caído.
Seu cérebro, que operava com uma simples combinação de força e submissão, não conseguiu processar essa nova informação. Ele esperava uma briga de socos com Jack, uma disputa primitiva que tinha certeza de que venceria. Não estava preparado para uma ordem formal de um superior. Antes que Ryan pudesse formular uma resposta, meu pai avançou, com o rosto roxo de raiva. Ele estava de volta a um terreno familiar, o patriarca defendendo seu filho escolhido. Jack, que diabos você pensa que está fazendo? Esse é meu filho, rugiu ele, apontando o dedo para as costas de Jack. Jack não se virou. Nem sequer se mexeu. Mantendo os olhos fixos em Ryan, respondeu no tom frio e imparcial de um policial relatando um incidente pelo rádio. Senhor, aproximadamente às 15h32, o sargento de artilharia Vararez agrediu fisicamente um oficial superior em público. Ele agora representa um risco à segurança, e estou tomando as medidas cabíveis para garantir a segurança da situação. A formalidade, a precisão da linguagem, a inclusão da hora exata, era uma barreira verbal que meu pai não conseguia penetrar. Observei seu rosto e, pela primeira vez na vida, vi puro desamparo em seus olhos. Sua autoridade, o poder absoluto e inquestionável que exercia sobre nossa família, acabará de colidir com um poder maior e mais impessoal, o Código Uniforme de Justiça Militar. O próprio sistema que ele passará a vida reverenciando e ensinando seus filhos a obedecer acabará de ser usado para torná-lo irrelevante. Ele não era mais o pai da noiva ou do noivo. Era apenas um espectador civil. Ryan ainda estava ali, paralisado pela confusão, a mente tentando conciliar a imagem do noivo da irmã com a realidade do major à sua frente. Jack deu um passo lento e deliberado em sua direção. Olhou meu irmão diretamente nos olhos e desferiu o golpe final e devastador. Falou alto o suficiente para que o grupo de policiais que estava por perto ouvisse cada palavra com clareza. Você acabou de agredir um policial. Essas 4 palavras não eram uma acusação. Eram um veredito, uma declaração formal de um crime. Observei a compreensão atingir Ryan com a força de um golpe físico. A confusão em seu rosto evaporou, substituída por uma onda de pânico cru e sem filtros. Seus olhos percorreram tudo ao redor, buscando desesperadamente apoio, alguém que validasse suas ações, que se juntasse a ele em seu desprezo. Ele olhou para os outros fuzileiros navais, seus companheiros de armas, os homens cujo respeito era a base de toda a sua identidade. Não encontrou nenhum. Tudo o que recebeu foram olhares frios e duros, olhares de descrença, de repulsa, de condenação profissional. Aos olhos deles, ele não era mais Ryan Vararez, o durão-durão. Era uma vergonha, um problema, um homem que acabará de cometer o pecado capital de agredir uma oficial, e uma mulher, ainda por cima, em seu próprio casamento. Ele havia trazido descrédito ao corpo. Sua carreira, sua honra, seu orgulho, todo o edifício da identidade que ele havia construído com tanto cuidado, desmoronou em pó no espaço de 10 segundos. A cor desapareceu de seu rosto, deixando uma palidez pastosa e cinzenta. O gigante físico, o guerreiro nato, parecia pequeno, patético e completamente derrotado. Ele havia perdido, não em uma briga, não em uma disputa de força que pudesse entender. Ele havia perdido em uma partida de xadrez estratégica que ele nem sabia que estava jogando. E eu fiquei ali, sentindo o gosto do meu próprio sangue, meu vestido branco arruinado, e senti a satisfação inegável, emocionante e absolutamente feroz da vitória. A satisfação nítida da vitória é passageira. Brilhou intensamente por um instante, uma supernova de vindicação em um jardim ensolarado. Mas as supernovas, por sua própria natureza, entram em colapso. O que resta é o tremor secundário, os destroços e um vasto vazio ecoante. Nossa cerimônia de casamento nunca foi retomada. A cena se transformou de uma celebração de amor em um quadro estéril e surreal de uma investigação formal. A polícia militar chegou, seus uniformes em um contraste gritante e sóbrio com os vestidos em tons pastéis e os ternos impecáveis de nossos convidados. Observei, atordoada, amigos e colegas darem depoimentos formais e discretos a policiais uniformizados. Meu lindo bolo de casamento de 3 andares, com suas delicadas flores de açúcar, permanecia intocado sobre uma mesa coberta de linho,
um monumento a um futuro que havia sido violentamente interrompido. Em meio a tudo isso, vi meus pais. Eles não estavam gritando nem chorando. Estavam encolhidos num canto com um advogado militar, os rostos como máscaras de fúria controlada. Estavam lidando com o dano, não lamentando o ferimento. Nenhuma vez olharam para mim. Era como se, ao me bater, Ryan tivesse conseguido me tornar invisível para eles para sempre. Jack e eu não nos despedimos. Apenas fomos embora. Escapulimos dos destroços do nosso próprio casamento, deixando para trás os murmúrios silenciosos dos procedimentos oficiais e o fantasma do que deveria ter sido o dia mais feliz de nossas vidas. O silêncio em nosso apartamento era diferente. Não era o silêncio tenso da minha casa de infância, nem o silêncio concentrado de um plano de missão. Era um silêncio oco, do tipo que se precipita para preencher um vácuo. A adrenalina do confronto havia se esvaído, levando consigo a raiva e o triunfo, deixando para trás uma exaustão profunda, até os ossos. Afundei no sofá, ainda com meu vestido de noiva. A renda delicada estava amarrotada, uma pequena mancha amarronzada de sangue seco manchando o corpete. O vestido parecia uma fantasia de outra vida, um papel que eu havia desempenhado brevemente e depois esquecido. Meu maxilar doía com um ritmo surdo e pulsante. Jack não falou. Não disse banalidades vazias. Simplesmente começou o trabalho silencioso de cuidar de mim. Ajoelhou-se diante de mim e cuidadosamente desfez meu véu, seus dedos gentis enquanto tirava os grampos do meu cabelo. Voltou do quarto com uma camiseta macia e uma calça de moletom, colocando-as ao meu lado. Então, da cozinha, ouvi a porta do freezer se abrir, o tilintar de uma caneca, o clique da chaleira. Ele voltou com uma bolsa de gelo enrolada em um pano de prato e uma caneca fumegante com o que cheirava a chá de camomila. Colocou delicadamente a bolsa de gelo contra meu maxilar inchado, o frio um choque bem-vindo contra a dor persistente, e colocou a caneca na mesa de centro. Suas ações eram uma linguagem silenciosa e própria, falando com mais eloquência do que qualquer palavra. Elas diziam: estou aqui. Cuidarei das coisas práticas. Você só precisa respirar. Ficamos sentados assim por um longo tempo, no crepúsculo que se aprofundava. A guerreira feroz que enfrentará sua família se fora. Em seu lugar, havia apenas uma mulher com um vestido arruinado, sentindo um peso imenso e doloroso se abatendo sobre ela. Finalmente, quebrei o silêncio, com a voz rouca. Eu venci, sussurrei, as palavras com um gosto estranho. Finalmente venci. Mas por que parece que perdi? Jack se levantou da poltrona e se sentou ao meu lado no sofá. Ele pegou minha mão, a palma quente e firme em volta da minha. Ele não tentou negar meus sentimentos nem me encorajar. Apenas me olhou com aquela empatia profunda e inabalável que me atraiu a ele. Porque toda vitória em uma guerra como esta tem um custo, disse ele suavemente. Você teve que destruir uma parte do seu passado para abrir caminho para o seu futuro. Você não está de luto pela perda da família que tinha, Erika. Você está de luto pela família que merecia ter, e não há problema em sentir isso. Você tem o direito de sofrer. Suas palavras perfuraram a confusão, dando nome à dor sem forma em meu peito. Tristeza. Era isso. Eu estava de luto pela ideia de uma mãe que teria corrido para o meu lado, por um pai que teria defendido minha honra, por um irmão que teria sido meu protetor, não meu agressor. Eu estava de luto por uma fantasia à qual me agarrei por 27 anos. E a finalidade de sua morte era de partir o coração. Poucos dias depois, a crueza da dor começou a diminuir, substituída pela necessidade de um encerramento final e privado. Sentei-me à mesa da cozinha e comecei a escrever uma carta para meus pais. Escrevi por horas, as palavras jorrando de mim. Escrevi sobre a humilhação da carta de aceitação manchada de cranberry, os anos de comentários desdenhosos, a constante sensação de ser uma reflexão tardia. Escrevi sobre o silêncio arrepiante deles no jardim enquanto eu estava ali, sangrando e traída. Escrevi até minha mão doer e minha alma se sentir vazia, até que cada gota de veneno tivesse sido extraída da página. Dobrei a carta, carregada de verdades não ditas, e a selei em um envelope. Mas não escrevi um endereço.
Eu sabia então que não estava escrevendo para eles. Eu nunca obteria a compreensão ou o pedido de desculpas que um dia almejei. A aprovação deles era uma moeda que eu não aceitava mais. Eu a havia escrito para mim. Levei a carta para a pia da cozinha. Com um clique de isqueiro, toquei a chama no canto. Observei o fogo consumir o papel, transformando as palavras raivosas e dolorosas em cinzas negras e ondulantes. Não foi um ato de raiva. Foi um ato de libertação, um corte final e cerimonial de um cordão que deveria ter sido cortado há muito tempo. Enquanto as últimas brasas se apagavam, lavei as cinzas pelo ralo, e com elas, a necessidade de que um dia entendessem. Minha cura não dependia do perdão ou do remorso deles. Dependia apenas de mim. Lembrei-me de um discurso de Theodore Roosevelt que eu havia estudado certa vez, aquele sobre o homem na arena. Não é o crítico que conta, disse ele, mas aquele cujo rosto está marcado por poeira, suor e sangue, que ousa grandemente. Eu não havia conquistado uma vitória limpa. Meu rosto estava machucado, meu espírito cansado, mas eu estivera na arena. Eu ousara dizer a verdade. O passado agora era um monte de cinzas. A guerra que definirá toda a minha vida finalmente havia acabado. E, no silêncio que se seguiu, uma nova e assustadora pergunta começou a se formar em minha mente: como será a vida depois da guerra? A pergunta deixada no rastro das cinzas: como será a vida depois da guerra? Foi respondida não com uma grande estratégia, mas com uma escolha silenciosa e deliberada. Depois que a investigação foi concluída e Ryan foi forçado a uma dispensa desonrosa que o despojou da identidade que ele tanto prezava, Jack e eu nos sentamos e tivemos a conversa mais importante de nossas vidas. Ainda tínhamos anos de contrato restantes, um caminho claro para a promoção, um futuro traçado pela instituição que, para o bem ou para o mal, nos fez quem éramos. E escolhemos nos afastar de tudo isso. Não foi uma retirada. Não foi uma rendição. Foi uma mudança consciente e intencional de direção, afastando-nos de um mundo definido por patentes e conflitos. O Corpo de Fuzileiros Navais nos deu disciplina, força e um ao outro. Mas também exigiu um pedaço de nossas almas em troca. Queríamos uma vida em que nosso valor não fosse determinado pelas insígnias em nossos colarinhos, uma vida construída em nossos próprios termos. Com o dinheiro que havíamos economizado, compramos uma pequena casa de cedro, desgastada pelo tempo, na costa do Oregon, alguns quilômetros ao sul de Cannon Beach. O contraste com a nossa vida em San Diego foi imediato e visceral. O rugido estridente dos F-18 decolando de Miramar foi substituído pelo suspiro profundo e rítmico do Oceano Pacífico e pelo grito solitário das gaivotas voando ao vento. Os gramados bem cuidados e as casas idênticas dos subúrbios militares deram lugar a imponentes abetos de Sitka, florestas densas envoltas em névoa e um litoral selvagem e indomável. Nossos novos perfuradores estavam aprendendo a consertar um telhado com goteiras e a empilhar lenha para os invernos úmidos e frios. Nossas longas marchas eram caminhadas por trilhas verdejantes, o ar impregnado com o cheiro de pinheiros e terra úmida. A vida desacelerou. Encontramos um novo ritmo, ditado pelas marés e pelas estações, não por um cronograma de mobilização. Jack, que sempre tivera um talento discreto para trabalhos manuais, construiu uma pequena marcenaria na garagem. Ele começou a fabricar móveis lindos e simples com madeira de demolição, e o olhar concentrado e tranquilo em seu rosto enquanto trabalhava era algo que eu nunca tinha visto antes. E comecei a escrever. No início, era só para mim, preenchendo diários com pensamentos e observações. Mas, aos poucos, comecei a juntar as peças da minha própria história, não como um relatório de inteligência, mas como um testamento. A disciplina rígida que aprenderá no Corpo de Fuzileiros Navais encontrou um novo propósito, não na análise dos movimentos inimigos, mas na estruturação de frases e na construção de uma narrativa, a minha própria narrativa. Certa manhã, vários meses depois de nossa nova vida, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada com um assunto que fez meu coração disparar, de uma colega fuzileira naval. Era de uma jovem cabo que havia servido na unidade de raia. Abri o e-mail com uma sensação de pavor, mas o que encontrei lá dentro não foi o que eu esperava. Ela escreveu que, durante anos, Ryan fora um terror silencioso na unidade,
conhecido por seu temperamento explosivo e comentários inapropriados, especialmente em relação às fuzileiras júniores. Mas ninguém jamais ousara denunciá-lo. Ele era um menino de ouro, protegido por sua reputação e pelo código tácito do silêncio. Capitão, escreveu ela, quando soubemos o que aconteceu no seu casamento e o que você fez, foi como uma rachadura em uma represa. Você nos mostrou que ele não era intocável. Graças a você, criei coragem para registrar uma queixa formal sobre o assédio dele. E depois que fiz isso, outras 3 mulheres também o fizeram. A investigação que levou à sua dispensa não começou apenas com a agressão. Começou com você nos dando voz. Você não se salvou apenas. Você salvou muitas de nós também. Li o e-mail 3 vezes, as palavras se misturando às lágrimas que agora escorriam pelo meu rosto. Pela primeira vez desde aquele dia horrível, chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza ou dor. Eram lágrimas de alívio profundo e avassalador. A guerra que eu havia lutado, a humilhação pública, a separação da minha família, não tinham sido apenas por mim. Minha dor particular havia se tornado um farol público, um pequeno farol cortando a névoa para outros que estavam perdidos no mesmo silêncio. Minha vitória era a vitória deles também. Exatamente 1 ano após o nosso casamento arruinado, Jack e eu caminhamos até a praia ao amanhecer. Não havia vestido branco, nem uniforme impecável, apenas nós 2 de jeans e suéteres quentes, a areia fria estalando sob nossas botas. O céu estava de um cinza suave, cor de pérola, e uma leve névoa pairava sobre o oceano. Em nossas mãos, tínhamos os novos votos que havíamos escrito um para o outro. Parados ali, com a silhueta imponente de Astack Rock ao longe, os lemos em voz alta, nossas vozes levadas pelo vento salgado. Não eram votos de honra e dever no sentido tradicional. Eram votos de parceria, de respeito mútuo, de construir uma vida de intenção silenciosa, votos de ser o porto seguro um do outro, de proteger a paz um do outro. Quando terminamos, o sol finalmente rompeu a névoa da manhã, lançando um caminho brilhante e dourado sobre a superfície do Pacífico. Respirei fundo e purificadoramente, enchendo meus pulmões com o ar puro e fresco. Naquele momento, olhando para o homem que eu amava, com o som do oceano como testemunha, finalmente entendi. Eu não era mais uma vítima. Eu não era mais uma guerreira. Eu era simplesmente livre. E essa foi a maior vitória de todas. Minha jornada começou em uma guerra que eu nunca escolhi. Mas terminou aqui, em uma paz que construí para mim. Esta história é minha. Mas seu coração pertence a qualquer pessoa que já teve que lutar para ser vista ou se esforçou para encontrar sua voz no silêncio. Saiba que sua própria costa pacífica está esperando por você, e você tem a força interior para alcançá-la. Se minha história lhe deu um pouco de esperança hoje, por favor, curta, inscreva-se para mais histórias sobre encontrar força em lugares silenciosos e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que pode vencer sua própria guerra. Obrigada por ouvir e por fazer parte da minha vitória.